Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar algumas dicas da etapa 6. Nesta etapa a gente vai tentar trabalhar em cima da colisão, certo? A ideia é que vocês trabalhem na colisão entre objetos, os objetos cenário, quando tiver o disparo entre o disparo e os objetos, né, os inimigos, talvez entre o objeto e o jogador. Isso vai depender do jogo de vocês, ok? Para poder calcular a colisão, eu vou usar uma função que é baseada na distância entre dois pontos, certo? A estratégia de colisão ela pode ser feita de várias maneiras, mas eu vou optar pela estratégia de colisão entre dois círculos, certo? Então vou simplificar e considerar que para a colisão todos os meus objetos serão em forma circular. Eu vou explicar em mais detalhes agora. Esse código aqui ele é muito parecido com o código da etapa 2 e um pouco parecido com o código que vocês já estão trabalhando. Nesse caso, eu considerei aqui dois objetos. O objeto branco seria o meu jogador e o objeto cinza escuro seria o inimigo. Aqui eu toco essa região do inimigo e nada acontece. Então, a ideia é que eu consiga detectar uma situação em que esse jogador está próximo do inimigo. E quando isso acontecer, eu vou fazer com que o jogador volte para uma posição inicial. E aí vocês podem fazer também para ele perder uma vida e volta para uma posição inicial. Pode perder pontos, então isso depende da dinâmica do jogo de vocês, ok? Então, como é que eu faço? Então, para fazer essa colisão eu posso usar a estratégia de distância. Por exemplo, se eu pegar a distância central aqui desse objeto, né, que é o jogador, e desse objeto aqui, que seria o inimigo, eu posso calcular a distância entre os dois centros, ou seja, entre esses dois pontos. E se o jogador tiver em uma distância mínima desse meu objeto, eu posso dizer que se essa distância, né, do jogador objeto for menor do que uma distância limiar, né, menor que a distância limite, então se ele for menor que essa distância limite aqui, o jogador está colidindo com o inimigo. Então, para facilitar o cálculo da distância, eu vou procurar aqui a função dist. Ok, então aqui tem a função dist e aqui tem um exemplo, né? Essa função já mostra a colisão entre... Mostra a distância entre dois pontos. E se vocês olharem aqui, tem 46 pixels de distância. 110 pixels de distância. Bem próximo, 6 pixels de distância. 70. Ok. Ela é bem simples de usar, essa função de distância. Aqui eu tenho um exemplo que eu tenho dois pontos, x1 e y1 do primeiro ponto, x2 e y2 do segundo ponto. Vamos lá. Vou até pegar esse exemplo aqui. Ok, vamos lá. Ok. Então, se essa distância calculada, quem são os dois pontos? Os pontos são x, no meu caso é o x do jogador, e aqui é o y e x do jogador, e x, o, y, o, são x e y do inimigo, ok? Então eu posso pegar a distância entre x e y do jogador, x, o e y, o. Se essa distância for menor do que um limiar, do que uma distância mínima, quem são essas distâncias mínimas? Eu declarei aqui de propósito duas variáveis que eu chamei de raio e construí essas elipses baseadas nesse raio, né? Então a largura da elipse é 2 vezes o raio e a altura é 2 vezes o raio também. Então eu posso considerar que se essa distância for menor que... Se essa distância for menor do que a soma desses dois raios,
do raio da elipse do jogador, raio P mais raio O, raio P mais raio O. Se for menor, eu vou fazer com que esse jogador vá para uma posição inicial. Pode ser essa posição aqui, que eu já usei anteriormente. Então, eu tenho aqui, se a distância calculada for menor do que a soma dos dois raios, esse jogador aqui ele vai para uma posição inicial. Posso colocar aqui também para ele perder uma vida, perder ponto, e isso aí depende da dinâmica do jogo. Então vamos fazer um teste aqui. Então teoricamente, quando eu me aproximar desse inimigo, o jogador tem que voltar para o início. Ok, então voltou lá para o início do jogo. Se o próximo do... Opa, perdeu vida. Perdeu, e por aí vai. Certo? Então, essa estratégia de colisão ela é bem simples, se baseia nesse if, e no cálculo da distância entre esses dois objetos. E aí é um cálculo de distância simplificado, porque eu estou considerando que esses dois objetos que eu tenho são esféricos. E aí é isso, pessoal. Bons estudos e bom trabalho.